Bem-vinda, Karen. Estamos muito felizes de te receber. A gente está fazendo uma série de diálogos, pensando no Dia das Mulheres, e é uma retomada do ponto de partida, no qual a Navegante está tentando trazer diálogos que possam inspirar, que contem histórias, e vai ser um prazer ouvi-la. Queria que você se apresentasse, né? Eu quero saber quem que é a Karen, né? Da onde que ela partiu, por que que ela decidiu mudar, da onde você fala. Se apresente aí pra gente. É Oi, uma honra te Marina, ouvir. eu que agradeço, uma honra minha. Fiquei lisonjeadíssima quando eu recebi o convite e tenho muita história para contar. Você vai ter que me ajudar aí, me conduzir, ou me cortar, porque história Imagina. de trajetória é o que não falta. Eu sou a Karen, eu sou natural de São Paulo. E eu não, eu sou o tipo de pessoa que eu só sei me apresentar falando minha profissão. Então, é por aí que eu vou ter que começar. Eu sou professora de inglês e essa minha paixão surgiu quando eu era criança, bem pequenininha, e muito provavelmente foi o gatilho para eu ser imigrante, para eu sair do Brasil, né? Então, eu estudei inglês quando eu era pequena, bem pequena. Eu pedia para minha mãe para eu ir para uma escola de inglês. Eu era muito, muito pivetinha. E não sei qual foi o motivo, não sei qual foi a influência, mas era algo que sempre foi um foco muito grande na minha vida. E aí eu fui seguindo, eu estudei inglês no Brasil, em escola de inglês, em curso de inglês. Eu fui convidada, quando eu tinha uns 17 anos, eu fui convidada para trabalhar nessa escola que eu estudei. Eu acho que eu já dava muitos indicativos que eu queria ser professora de inglês. Fui convidada, comecei a trabalhar bem novinha nessa escola. Tive chance de ser professora nessa época, mas aí minha ficha caiu e aí eu percebi que eu era muito jovem para ser professora e aí eu não quis. Mas trabalhei na parte administrativa, recusei, né, o convite para ser professora. Fiz faculdade, sou pedagoga de formação. Depois eu trabalhei numa universidade grande de São Paulo, também nos bastidores, mas sempre na área da educação. E aí isso foi mais ou menos em 2010. Eu tinha ali uma vontade, uma coceira de que eu queria sair do Brasil. Eu já tinha dado aula de inglês informalmente, mas eu tinha ali uma curiosidade que eu achava que o meu inglês não era o suficiente, porque eu aprendi inglês no Brasil, com professores brasileiros, e eu achava que eu não ia dar conta, que eu queria ver, queria testar meu inglês fora do Brasil. E aí eu fui fazer intercâmbio. Na época, o intercâmbio que era ideal para mim, que valia a pena para mim, era o intercâmbio de au pair. E aí eu fui para a Holanda, eu morei um ano na Holanda, cuidando de uma menininha. Quando eu cheguei lá, ela não falava inglês, ela sabia falar duas coisas, ela sabia falar mother e I love you. E aí eu não sabia falar holandês, obviamente, mas eu cuidei dela por um ano e foi uma experiência muito, muito enriquecedora para mim. É, eu sempre fui uma pessoa muito frustrada, né? Então, assim, é muito revolucionária. Eu brinco que eu sempre fui muito professorinha. E aí, morando na Europa, esse um ano, foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, né? Que eu me vi por mim. E eu consegui ver que muita coisa que eu achava que era possível e que as pessoas diziam que não, eu via que lá era possível. E aí, na realidade, eu brinco que eu tive um choque cultural quando eu voltei para o Brasil, depois do meu um ano de intercâmbio na Europa. Foi na volta ao Brasil que eu tive um choque, não foi na ida. E quando eu voltei para o Brasil, eu já sabia que eu não queria continuar no Brasil, eu já sabia que eu queria fazer outros intercâmbios, que eu queria fazer outras coisas. E aí eu arrumei ali uma desculpa, e a desculpa que eu usei era que no Brasil, era que na Holanda, o inglês não era a língua materna, então eu não.
tinha certeza se o meu inglês estava bom o suficiente, então eu queria morar num país que o inglês era língua oficial. E foi aí que eu voltei para o Brasil, precisei me estabelecer financeiramente, me organizar de novo para fazer outro intercâmbio e fui para os Estados Unidos. Fiz o mesmo intercâmbio por lá. E lá o meu desafio pessoal era que eu queria fazer uma formação para ser professora de inglês, porque eu achava que eu não estava bom ainda, né? Que a minha formação ainda não era suficiente. E aí eu fiz uma formação lá que me habilita a dar aula de inglês em qualquer lugar do mundo. E quando eu fiz essa formação, eu comecei a buscar empregos que eu queria ir comprovar. O meu objetivo ali na época era se eu conseguisse dar aula de inglês em inglês, sem usar a língua materna do meu aluno, é porque estava comprovado que eu sabia inglês de verdade. E aí eu arrumei um emprego na Rússia e foi aí que começou a minha jornada. Então, desde isso foi em 2014, eu acho. Então já há mais de 10 anos que eu sou professora de inglês em outros lugares. Nossa, Karen, como que essa vontade de descobrir o mundo, né, viver novas coisas, foi te conduzindo. Eu achei muito bonito você falar da sua relação com a língua, né, com o idioma. Como que foi esse primeiro contato com o inglês, né? Como que você começou a se ver professora, né? E por que que esse ofício te cativou tanto ao ponto de você ir buscar, né, viver mais isso? É uma incógnita. Eu acho que era por causa do. Eu brinco que foi o comercial de televisão da escola de inglês que eu estudava, que eles tinham uma chamada assim muito chiclete, sabe? Mas eu desde muito pequenininha. Hoje eu trabalho, eu moro aqui na Malásia. E eu trabalho numa escola aqui, e é curioso que fizeram um quadro na escola, né, com o perfil de todos os professores. E na minha descrição, em algum lugar lá está escrito que eu dou aula de inglês desde muito pequena, que eu comecei dando aula para os meus ursinhos de pelúcia. E é verdade. Olha só, e você tem alguma referência na sua família de professores ou você foi a primeira, assim? De inglês, não. Eu sou a primeira mesmo. Eu acho que talvez eu tenha sido até a primeira que tenha estudado inglês. Mas existem, eu sou a parte do meu pai, a família do meu pai tem várias professoras de outras disciplinas. Mas talvez seja alguma veia ali na família. E qual que é a importância que você vê, né, hoje sendo professora de inglês, tendo contato com várias línguas aí também, né? Morando na Malásia. Qual que é a importância de saber o idioma, né? Qual a importância para uma mulher ter o domínio do inglês, ter o domínio de outro idioma quando você está num país novo, né? Olha, é, eu não vou romantizar. E por mais que Uhum. que eu seja apaixonada por inglês, hoje eu vivo a minha vida muito mais em inglês do que em português. É, eu gosto de dizer que o inglês é essencial, mas não é tudo, porque eu já me vi em muitas situações, em muitos lugares, onde o inglês não resolveu. Que às vezes a gente acha que o inglês, né, fala inglês, tá tranquilo, você consegue ir para qualquer lugar. Não é verdade, né? O meu primeiro emprego como professora foi na Rússia. Eu demorei meses, assim, mas meses mesmo, para conseguir ler placa, para conseguir me orientar no transporte público, porque não só eu não sabia a língua, eu não conseguia me comunicar, por mais que eu fazia ali algumas aulinhas, né? Por mais que eu não sabia me comunicar, mas eu também era analfabeta, porque era um sistema de escrita diferente. A mesma coisa aconteceu quando eu morei no Vietnã. Eu fiz a aula, mas é uma língua muito diferente, onde a escrita é muito diferente, os sons são muito diferentes. E o inglês ajuda? Com certeza. Eu me saí de muitas situações por causa do inglês, mas muitas vezes ele não funcionava. E eu acho que eu gosto muito desse desafio, onde não saber a língua, ou ser aprendiz daquele idioma, me ajuda a ser uma melhor professora, porque
eu me coloco no lugar do aluno, né? Então, eu gosto muito desse lembrete, mas gosto também de dizer que você me perguntou, né, qual que é a importância da língua. Eu acho que não apenas o idioma do lugar ou o inglês, existe ali um idioma meio que universal, é a comunicação. E às vezes comunicação acontece independente da língua. Eu tenho várias histórias onde teve muita comunicação, onde episódios muito memoráveis. Que em situações que eu não falava língua e a pessoa também não falava inglês nem português, então eu acho que é um pouco além do idioma apenas, mas é uma questão ali de talvez um jogo de cintura em se comunicar, em conseguir ver e ouvir e ir além da palavra falada às vezes. Faz sentido isso? Faz muito sentido, ainda mais quando você fala de comunicação, né? Porque não é só o idioma em si, né? Mas comunicação envolve tantas coisas. E quando você está num lugar com outros códigos, né? Você não consegue ler uma placa, tem dificuldade de acessos básicos, você fica muito mais numa posição de escuta, né? De percepção, de ampliação de mundo. E quando você Uhum. encontra de volta também alguém que está disposto, né, a comunicar com você, a te também escutar, a te ouvir, isso vai trazendo uma sensação assim de comunidade até, né? De caramba, olha, existem outras pessoas aqui e que gostoso que é essa troca, né? Sim. Se você quiser contar algum episódio que foi memorável para você, de uma comunicação, e o que você sentiu Ah, com isso, né? tem um caso, tem uma história que eu vou contar. Bom, talvez seja longo, mas eu sou cheia das histórias, né, Marina? A gente É, está aqui, vamos lá. bom, quando eu morei no Vietnã, eu cheguei lá em 2016, fui embora em 2017, não foi uma estadia muito longa. Eu morei em Hanoi, que é uma cidade muito viva, muito vibrante, e eu morei no bairro muito local, assim, no centro da cidade. Não morei no bairro de expat. E, consequentemente, eu estava ali muito imersa na vida local. E as pessoas não falam muito inglês ali. Então, eu morava num beco, literalmente um beco. Assim, meu apartamento era no meio do quarteirão. Então, era um becozinho no meio do quarteirão e na saída, tinha né, saída para os dois lados. E do lado do meu apartamento, do lado desse prédio, tinha como é que fala isso? Um templo budista. E tinha uma monja. E essa monja era uma pessoa que quase sempre, assim, eu estava entrando em casa ou saindo de casa, pelo menos uma vez por dia, tinha grande chance de eu encontrar com ela. E ela não falava inglês, e eu não falava vietnamita. E a gente ali, foi um ano, um pouco mais de um ano, de certa comunicação ali. Então, e com aquela vilazinha ali, com aquele beco, né? Então, houveram vários personagens nesse lugar. E que eu e meu marido, a gente sempre se relacionou. E essa mulher em especial, ela assim, era muito querida, mas a gente não conseguia estabelecer uma conversa, né? E eu tinha uma bicicleta, e às vezes eu ia para o trabalho de bicicleta. E aí, ela me pedia a minha bicicleta. E às vezes eu emprestava a minha bicicleta para ela, mas eu entendia, né? Então, assim, eu não sei se o que ela comunicava e o que eu comunicava era a mesma coisa, né? Mas na minha cabeça, ela pedia que eu desse a bicicleta para ela. E aí eu prometi para ela que no dia que eu fosse embora de Hanoi, eu daria minha bicicleta para ela, né? Porque eu ainda precisava dela, que eu não ia dar minha bicicleta para ela no momento. E aí eu fui embora, e no dia que eu fui embora de Hanoi, eu não encontrei, eu não vi essa mulher. E aí eu deixei um recado, eu deixei a bicicleta, acho que pedi, né, para que desse minha bicicleta para ela. Eu não sei, eu confesso que eu não sei se isso aconteceu. Mas alguns meses atrás, em setembro, eu voltei para Hanoi para visitar alguns amigos. E eu fiz questão de voltar para essa vizinhança, que foi um lugar, foi um ano
muito feliz, assim, foi a primeira vez, enfim, foi um ano muito feliz. E eu tirei um dia para andar nessa vizinhança. Eu trabalhava ali, eu quis ir a lugares que eu ia antes. E eu acabei encontrando algumas pessoas. E eu encontrei essa monja, porque eu fui visitar o apartamento, eu queria, né, eu queria relembrar. E a primeira instância, ao primeiro momento, ela não me reconheceu. E aí a gente tentou explicar, e eu acho que a gente mostrou uma foto para ela, não sei, a gente tentando conversar, e não havia comunicação com palavras ali, né? E a gente tentou usar ali o Google Tradutor, mas o Google Tradutor do inglês para o vietnamita não é coisa muito boa, não é muito certo. Então a gente ali não sabia se a comunicação nessa conversa estava rolando. E aí eu expliquei da bicicleta e falei, em algum momento, eu acho que eu escrevi ali no meu celular, dizendo, né, explicando que a gente morava ali naquele prédio em 2017 e que eu voltei, quis voltar para vê-la, porque eu queria saber se ela ainda estava ali, né? Porque, especialmente durante a pandemia, eu pensei muito naquelas pessoas. Tinha ela e a moça, uma senhora com quem eu comprava fruta e verdura na feira. E eu voltava toda semana e nunca consegui ter uma conversa com ela, mas teve muita comunicação com essa mulher. E eu fiz questão, porque durante a pandemia eu pensei muito nessas pessoas, né? Eu tive notícias de como estava, né, o quarentena, o lockdown, né, no Vietnã, e foi muito sofrido lá, né? Foi muito, e eu pensava muito neles. E aí eu voltei e eu escrevi, né, para ela, falei assim, eu morei aqui em 2017 e eu voltei para ver se você ainda estava aqui. E eu estou muito feliz de saber que você está aqui, que você está bem. E quando ela leu essa tradução, que eu não sei se essa tradução estava correta, né? Quando ela leu, ela entendeu. E aí ela olhou para mim e eu vi na cara dela, assim, né? E ela entendeu. E ela falou alguma coisa assim, né? Assim, e ela falava em vietnamita e eu falava inglês e não tem uma conversa. Mas foi algo muito carregado ali de emoção, né? Onde caiu ali, ela entendeu e eu vi na cara dela e ela falou alguma coisa que o tradutor disse assim, que era a palavra do coração, que era, né, que não era, que não importava a palavra, que o que importava era ali o sentimento, e que ela entendeu, e que eu entendi, e que aquela visita satisfez. E aquilo foi muito marcante para mim. A mesma coisa, algo muito parecido aconteceu com uma senhora que trabalhava na feira e eu fui visitá-la, escrevi um cartãozinho, né, uma cartinha para ela, que eu estava muito feliz de ver que todos eles estavam bem, que estavam saudáveis e que continuavam a vida ali, né? E nunca conversei com eles, nem na volta, não conversei, mas teve muita troca, né? Então isso foi muito, muito marcante, muito especial para mim. Ai, foi muito emocionante ouvir também você contar, né? Imagina esse retorno de não saber, né? E ver como elas estavam agora e a preocupação que você sentiu também, né? Naquele momento ali do lockdown, quantas coisas que foram provocadas. E eu fiquei pensando também como que esses retornos são significativos, né? Quando você também saiu do Brasil pela primeira vez e voltou, você falou que teve um choque cultural também com o Brasil, não? E foi um estranhamento. E agora poder voltar para um país que você morou e rever pessoas que eram mulheres, né? Que eram significativas ali, mesmo que não havia uma comunicação de palavras, havia tantas outras comunicações, né? E Uhum. tem até uma frase do Emicida que eu acho muito bonita, que ele fala assim: o sorriso é ainda a única língua que todos entendem. Né? Então, esse sorriso ali, essa troca, quando ela fica surpresa, é muito emocionante, né? Porque você transmitiu esse carinho, essa preocupação, e ela entendeu, né? Sim. Então, que bonito ouvir isso. E você ter vivido tanta coisa legal assim. E até pensando, né, como que é para você ser uma mulher migrante e encontrar outras mulheres migrantes também, né? E não só outras mulheres migrantes, mas
ter uma rede ali, porque aquela senhora ela não era migrante, mas ela era uma mulher que também te tocou de algum jeito, né? E como que é para você, né? Olhar para outras mulheres, se inspirar, por que que ela te tocou, te emocionou? É curioso você dizer isso, porque só de pensar nisso, sim, me toca muito. Porque eu digo assim, ó, que uma das coisas que eu mais sinto falta, que eu mais. E não é uma. É falta. Não é de falta de saudade, é falta de que eu não tive, que foi experienciar comunidade. Como uma mulher adulta, eu não vivenciei comunidade no Brasil. Eu saí, não muito jovem, mas eu ainda morava com os meus pais e eu não me via adulta, digamos assim. Mas eu via os exemplos de comunidade que a minha mãe vive, né? Que a minha mãe viveu ao longo da minha infância, da minha vida ali, da adolescência. Sendo amiga das vizinhas, ela ela ia na feira e trazia coisas para as vizinhas, e trocava bolo, trocava receita. Minha mãe, minhas tias, minha avó, né? Eu nasci e cresci na mesma cidade, que é a mesma cidade natal da minha mãe, todo mundo morando perto. Então, essa troca, assim, muito intensa, muito presente. E quando a gente mora fora, isso, pelo menos na minha experiência, né, é algo que não vem fácil. Não é fácil, não é simples, não é rápido e às vezes não vem. E eu acho que na minha trajetória ainda tem algo que talvez ali um empecilho eu não criei eu saí do Brasil há mais de, faz o quê, meu Deus, 15 anos, vai fazer 16 anos, eu acho. E eu não fiquei no mesmo lugar. Então, assim, eu mudei muito, né? Então, a cada um ano e meio, 2 anos, eu mudava. Eu mudei de lugar, mudei de país, mudei de cidade, então eu nunca estabeleci raízes. E é algo que eu sempre senti muita falta. E só agora eu começo a perceber que eu estou criando um pouco disso, mas porque eu já estou há 4 anos no mesmo lugar, há 4 anos na mesma cidade, no mesmo apartamento. É, e sempre está conectado com, na minha experiência, está conectado com o trabalho, né? Então, às vezes é colega de trabalho, às vezes é a comunidade estrangeira, nem sempre é a comunidade local, e muitas vezes a língua é um empecilho, né? Em países onde eu não aprendi a língua, eu não tive domínio da língua, isso era ainda mais difícil. Mas eu acho que o fato de eu ter essa falta, eu ter essa vontade de replicar algo que eu via nos modelos femininos enquanto né, eu era menina, é algo que eu acabo valorizando ainda mais. E, e quando acontece pessoalmente, muito mais, assim, é presente para mim, eu considero presente mesmo, sabe? E consigo e valorizo muito, aprecio muito quando eu consigo fazer isso online, né? Que foi algo que quando a gente teve a turma do CAIS que eu participei, era algo que foi muito significativo para mim. E especialmente por conseguir me conectar com, eu brinco que é com mulheres que estão no mesmo barco. Porque mesmo aqui, que eu começo a ter amigas, começo a ter comunidade, outras mulheres de outras nacionalidades, eu sinto que eu tenho uma bagagem que nem todo mundo, nem todas as pessoas com quem eu me relaciono conseguem entender, conseguem compreender no mesmo tom. Mesmo amigas que eu ainda tenho contato, que nunca saíram do Brasil, por exemplo, ou amigas de outras nacionalidades. Então, assim, tem tantas variáveis que é fácil eu me sentir, aí eu vou fazer uma brincadeira com a palavra, me sentir estrangeira, né? Me sentir estranha e estrangeira, porque, por um lado, é uma vivência muito rica,
mas que me traz muitas faltas. Então, quando eu tenho a possibilidade de conectar com mulheres que, mesmo que não tenham o mesmo, né, número, gênero, grau de experiência, mas quando existe encontro, quando existe algo que, quando existe troca, em algum nível, para mim me toca muito. Faz sentido? Faz muito sentido. E fico muito feliz que você encontrou também no CAIS essa comunidade, né? Às vezes a gente não tem a dimensão da importância de estar em grupo, né? A gente cresce tanto aprendendo a ser autônoma, que são coisas essenciais, né? Até autocuidado, a você construir a sua vida, a sua carreira. Mas qual que é a importância do coletivo, né? Assim, quando você olhava para sua mãe ali na vizinhança, né? Quando você vê esses momentos de comunidade que você também vivenciou no cais, qual que é a importância disso para você, né? Por que que te toca? Hum. Eu tenho uma forma que eu gosto de explicar isso, que é não ser invisível, né? Que é uma tradução, é a minha tradução de pertencer, é não ser invisível, é ter testemunhas, né? Enquanto eu vejo, enquanto eu consigo ter essa troca, enquanto eu consigo compartilhar, e às vezes essa troca é simples, assim, é corriqueira. Às vezes de ajuda, ou às vezes é de bate-papo, de tomar um café, de trocar uma receita, é de dar uma carona, são coisas simples, são as pequenas coisas do dia, né, assim, da vida cotidiana, mas é um lembrete grande de que você não está sozinho, porque especialmente quando a gente está num lugar novo, num lugar onde você não fala a língua, ou enfim, né? São questões, são várias camadas. Mas para mim essa é a importância é um lembrete e um privilégio até de troca, de não estar sozinha, de não me sentir sozinha. Em especial, eu acho até para, de uma forma assim, quase como se fosse fazer valer a pena todo o sacrifício de ter largado meu país, largado minha família e meus amigos. Faz esse pãozinho, vão, porque às vezes é fácil de entender, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Por que, onde é que eu tava com a cabeça? Por que que eu vim, como é que eu vim parar aqui? Tem dias que às vezes a gente pensa assim, e esses lembretes, essas trocas, o pertencer num grupo, em alguns grupos, né? Ter esse lembrete é um lembrete de vida, muitas vezes. E é exatamente isso, né? Esse testemunhar, quanto que o testemunho traz o pertencimento, né? E uma coisa que você falou, que eu acho que é muito significativo da sua trajetória, é que você é uma mulher que passou por vários países com línguas muito diversas, e hoje você está na Ásia, né? Então, o que que você se surpreendeu aí, estando na Ásia? Porque é algo muito diferente de outras mulheres, né, que estão na Europa, nos Estados Unidos. A sua vivência, ela é bem particular mesmo. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, assim, né, quais foram as surpresas, os estranhamentos, os preconceitos, as situações, assim, que hoje você visualiza, assim, né, estando aí. E há quanto tempo que você está na Malásia? Ó, eu morei 2 anos aqui antes da pandemia, e aí um pouquinho antes, assim, final de 2019, eu fui embora, achei que eu nunca mais ia voltar. E aí em 2022 eu voltei e estou desde 2022 nessa temporada, né? Então, ao todo, agora em abril, vai fazer 6 anos, mas com uma interrupção. E morei quase 2 anos no Vietnã e isso aqui no Sudeste Asiático. E você perguntou de o que me surpreendeu. E é muito curioso que eu acho que o que mais me surpreendeu, o que ainda me surpreende, é que é tão longe do Brasil.
É tão longe, assim, eu estou a 11 horas, hoje são 11 horas para frente, né? Então, muitas vezes, assim, ó, eu tenho aula, quando eu tenho aula de manhãzinha aqui, é o dia anterior no Brasil, né? Eu dou aula online para alguns brasileiros e quem está no Brasil, a gente não está nem no mesmo dia. Então, é Tá tão sempre no longe. futuro, né? É. Então, é tão longe, é tão diferente, são tantas horas para frente, e é muito curioso de ver como alguns lugares são tão parecidos com o Brasil. A primeira vez que eu pisei na Ásia, no dia que eu cheguei em Hanoi, lá em 2016, no trajeto do aeroporto, né, que tinha, tava tudo combinado, era alguém do meu emprego tinha combinado de me buscar no aeroporto e me levar para o hotel, que eu ficaria ali por alguns dias. Aquele trajeto só do aeroporto para minha acomodação, eu olhava e falei assim, isso aqui é Brasil, isso é igualzinho minha cidade natal, só que lá nos anos 90. Foi assim, demais, demais. Quando eu mudei para o Vietnã, eu tinha acabado de passar uma temporada na Rússia, né? Então eu tinha vivido 2 anos na Rússia. E o inverno na Rússia foi muito difícil, a comunicação na Rússia foi muito difícil, a alimentação na Rússia foi muito difícil. Eu sou vegetariana, já são outras barreiras também. E eu lembro que algo muito marcante de quando eu morei em Moscou era que eu tinha muita saudade de comer manga. Porque eu adoro manga, tenho muitas memórias afetivas com manga, né? De comer manga assim, pingar aquela manga suculenta, né, no braço, assim. E eu sempre que eu via manga no mercado, eu comprava. E era algo, assim, muito caro. Na época, devia ser, assim, US$ 5 uma manga pequena. E eu olhava assim, não tô nem aí, eu vou comprar. E eu comprava aquela manga. E era sempre uma manga, assim, que ela provavelmente foi colhida muito imatura, né, assim, muito verde, e ela nunca amadurecia. E a manga ia de verde para podre, e eu gastava uma grana e eu nunca comia manga. E a primeira coisa que, né, uma das coisas mais significativas para mim da Ásia é que aqui tem manga, aqui tem um monte de coisa que tem no Brasil. E mesmo as pessoas aqui não acreditam, né? Falam assim, ai, como é que é o Brasil? Como é que é tão diferente? Eu falo assim, se você soubesse, meu amigo, é muito parecido, isso sim. Então, aqui no Sudeste Asiático, tem muitas coisas, não tudo, obviamente, mas muitas coisas são mais parecidas com o Brasil do que alguns países europeus, por exemplo. Então, isso é algo que conforta bastante. É, eu ia falar isso, né? O quanto que essa semelhança, em vários sentidos, traz também, né? Um conforto, traz uma sensação de casa, né? E que bom poder encontrar coisas que você gostava no Brasil aí, né? E eu Uhum, acho isso fascinante, né? A gente tá do outro lado do mundo e encontrar semelhanças, né? Porque eu acho que isso faz a gente pensar o que que nos faz humanos, né? uhum, Mesmo que a cultura seja diferente, né? As expressões de sentimentos, tantas coisas são diferentes, mas tem tantas coisas que nos unem enquanto humanidade. E você poder encontrar a sua humanidade aí em outro lugar também, né? exatamente. E você me perguntou também ai, não lembro a palavra que você usou, mas, né, o de dificuldade ou de frustração, né? Algo assim, talvez o que seja diferente. Existe algo, assim, que é uma pedra no meu sapato. Mas é que aqui em especial, eu moro a Malásia é muito multicultural, muito rica de cultura, de mistura, de etnia, e tem muito estrangeiro em algumas cidades. Eu não moro numa cidade grande, né? Então aqui onde eu moro não tem muito estrangeiro. Talvez a uns 30 quilômetros daqui tem. Tem muito indiano, tem muito chinês e tem muito malaio nessa região. E onde eu moro tem muito chinês, que são os malaios chineses. É, e
eu sou muito diferente, fisicamente muito diferente das pessoas daqui. E é algo que eu custo a acostumar. Eu não, eles falam inglês, né? Então, assim, não existe uma comunicação, uma barreira linguística, né? Não existe barreira linguística, não tem problemas de comunicação. Preciso adaptar o meu inglês, mas comunicação acontece e é tranquilo em questões de emergência e tudo mais, ou de conexão, mas o físico é muito diferente. Eu tenho 1,71 m de altura. Eu sou muito mais alta do que a pessoa, a maioria das pessoas, né? Tá, eu brinco que está na minha cara, está no meu corpo que eu sou estrangeira. Eu não consigo misturar. Não tem, mesmo se eu tentasse esconder, eu não consigo esconder. E isso é ainda algo que às vezes me incomoda, né? Então, assim, que não, de certa forma eu não pertenço. Existe um tópico ainda que é muito, para mim é muito sensível, e que eu não sei, eu não tenho nem ferramentas linguísticas para conversar bem sobre isso, né? Não é algo que eu tenho muita oportunidade de conversar, mas vale talvez largar a reflexão, que aqui é muito comum que pessoas que não sejam daqui são consideradas pessoas brancas, né? São white people. Não importa de onde você seja, tá na tua cara que você não é malaia, de etnia malaia, tá na tua cara que você não é indiana, Uhum. tá na tua cara que você não é chinesa. Consequentemente, todo mundo deduz que você é branco. E aí, quando eu morava na Europa, ou amigos, né, como eu sou professora de inglês, eu convivo com eu tenho muitos colegas de trabalho que são britânicos, que são americanos, aqui, né, na Europa e na Ásia, mais britânicos. E eu lembro que isso é algo que, de certa forma, me perturba, porque toca na questão de identidade. Que uma vez uma colega britânica, eu estava, quando eu morei na Itália, numa conversa, a gente estava jantando, numa conversa, ela disse algo assim. Ela estava falando algo da família dela, do pai dela, que o pai dela era casado com um cara que era assim, igual eu, marrom. Ela usava, né, brown. E eu olhei e falei assim, tá, né? E na Ásia, eu sou white. E eu falei, mas o que que eu sou? Sabe? E é algo que no Brasil eu nunca pensei muito no meu Uhum. contexto, né? Na época em que eu vivi, no meu círculo, é, especialmente nos primeiros anos morando fora, eu sou brasileira e pronto. Né? E hoje eu sei que questões raciais são pautas muito mais olhadas e conversadas, né, com mais espaço hoje em dia, mas isso não é conversado aqui. Aqui é simplesmente um rótulo. Uhum. Tanto que recentemente eu precisei visitar um órgão público por uma questão burocracia, papelada. E aí eu precisei preencher um formulário. E nesse formulário é muito comum e ali era raça. Assim, eu não sei definir minha raça, não é? Eu queria colocar humana. E eu olhei para o meu marido e falei assim: eu vou escrever humana aqui. Como assim? Eles estão me perguntando minha raça, que é algo que mexeu muito comigo, né? E eu ainda não sei definir isso, pois questão de etnia, questão de raízes, a gente se identifica. Mas aqui não existe espaço para o que eu me identifico. Existem rótulos, e esses rótulos já são Uhum. escolhidos por mim, entende? E aí que tem aí uma certa Sim. frustração. Eu entro em qualquer lugar, eu percebo olhares, especialmente que eu não moro num lugar onde tem muitos estrangeiros, né? Então, eu tenho a sensação que nessa vizinhança onde eu moro, todo mundo me conhece, mas eu não sei quem ninguém é, mas as pessoas sabem quem eu sou, onde eu moro, onde eu trabalho, porque eu não me misturo, eu não consigo
camuflar. Uhum. Sim, e o quanto que isso é uma vivência extremamente comum para quem é imigrante latino-americano, né? Porque independente do país, né? Vão ter países que você vai ter um estigma tal que já te coloca numa categoria, vão ter outros que é um outro estigma que também te coloca numa categoria que também não é, né, confortável, porque todo estigma acaba limitando, né? E é como se o estigma falasse antes de você, né? Eu acho que é um pouco essa sensação que você trouxe, assim, de você entra no lugar, o estigma já está ali falando antes. E como lidar com isso, né? Assim, o quanto que isso mexe com questões de identidade, de pertencimento, Uhum. e inclusive tem momentos que a gente quer se camuflar, né? Tem dias que a gente quer estar invisível, que a gente não quer ser vista, e ter que lidar com isso, né? Com ser vista, também deve provocar muitas coisas aí em você, imagino, Com né? certeza. Então, como que você lida com esses momentos também? Tem alguma coisa que te ajuda, né? Às vezes, conversar, literatura, que te ajuda nesses momentos também? Claro que quando acontece, não tem como algo assim falar que não vai te tocar, porque vai, né? Vai te incomodar. Assim como foi preencher um formulário, isso te incomodou, né? Porque te relembra, né? Mas você acha que tem alguma coisa que te ajuda em momentos que você está em casa, né? Que traz essa sensação de identidade mais confusa? Como que você ancora e, e que se reconhece, né? Enquanto Karen? Eu tô rindo aqui porque a resposta é curta, terapia. Terapia, é a resposta. É muita reflexão, né? É pensar, é escrever, é conversar e é elaborar mesmo, né? E eu acho que eu gosto, para mim funciona também, talvez relembrar, me reconectar com um dos motivos que, para mim, morar em outros países sempre foi. Hoje, assim, hoje já faz tanto tempo, né, que eu sou migrante, que é algo que me define muito. Eu não sei falar de mim sem falar das minhas experiências em outros lugares, dentre outras culturas. Eu não sei quem eu sou, eu não sei, né, não é algo que não dá para tirar de mim. Então, tanto em momentos de conexão, de pertencimento, momentos memoráveis, quanto em momentos de dificuldade, eu acho que vale lembrar, me reconectar com o porquê que, para mim, essa vontade, essa que eu acho que não era nem vontade, era uma necessidade. Eu tinha esse Uhum. comichão assim de eu preciso saber como é que é, eu preciso ir lá e ver. Tanto que quando eu decidi que eu ia fazer intercâmbio, eu era muito agarrada com os meus pais, com a minha família, assim, que foi muito difícil a execução desse desejo. Demorou muito tempo para mim, do momento em que eu decidi até o momento em que eu entrei no avião, foi muito tempo. E quando eu comuniquei, quando eu falei para os meus pais, eu já era adulta, né? Eu banquei o intercâmbio, eu não precisei pedir permissão. Mas eu brinco assim que eu fui e contei para eles que eu ia fazer aquilo, que eu precisava fazer aquilo. E aí eu falei assim para meu pai, eu falei, nem se eu chegar lá e eu descobrir que não era isso que eu queria, que eu errei, eu pego minhas coisas e volto. Mas eu preciso ir, porque existe alguma coisa dentro de mim que se eu não for, não vai dar certo, né? Então, assim, eu não queria carregar essa frustração de um dia no futuro me lamentar de ter tido esse desejo tão forte e não ter visto, e não ter ido lá ver com os meus olhos. Só ver a foto não daria para mim. Só saber da história não daria para mim. Eu precisei ir e meio que desbravar.
Então, em momentos de incerteza e de dificuldade, eu gosto de relembrar disso, que era, acho que parte da minha natureza. Talvez, sei lá, não sei explicar, mas eu preciso me reconectar com isso, do porquê que eu fui e o quão especial foi. E mesmo as adversidades eu sabia que estavam no pacote e que todas as dificuldades que eu passei, é, que foram várias, hoje são histórias, hoje são casos que eu bato papo e dou risada, né? Então, mesmo as pedrinhas no caminho fazem parte da minha história, né? Da minha experiência e de quem eu sou. Nossa, Karen, te ouvir me inspira muito e o que você falou faz todo sentido, né? Como que é importante a gente retomar esse desejo, né? O que que te moveu? Porque isso é quem você é também, né? Aquela curiosidade ali, esse bichinho que ficou na barriga ali te cutucando, eu preciso ir, é isso que te fortalece, né? E é isso que nos fortalece, assim, quando a gente tem clareza sobre o que a gente quer, né? Com intenção, quando a gente consegue também escolher a nossa vida em várias situações, claro que nem todas a gente vai ter esse livre-arbítrio total, mas a gente sempre vai passar por alguma adversidade. Mas quando a gente consegue relembrar do porquê que a gente está fazendo isso, né, traz um sentido para a caminhada. Então, eu queria te agradecer demais pela oportunidade de estar aqui hoje, de ter contado um pouco da sua história e, e saiba assim que do lado de cá a gente sai emocionados mesmo por tanto que você trouxe. Muito obrigada por também testemunhar aqui e possibilitar que outras mulheres encontrem esse espelhamento também em você. Eu que agradeço. É, um exemplo de troca, né? Para mim é muito significativo também. Não só poder compartilhar um pouquinho, mas ter esse encontro, essa troca que me toca. Eu que agradeço muito, muito mesmo o convite, o papo e fico muito feliz. É isso, seguimos aí trocando, né? Muito Uhum. obrigada. Obrigada, Marina. Um beijo. Um beijo.